Vamos lá. A questão que eu quero fazer é sobre segurança pública, né? O PSOL diz que a política de endurecimento ao crime não funciona, que a defesa de se matar bandido é uma coisa que não funciona, mas está funcionando aqui no estado de São Paulo, né? Nós saímos ali de 36.300 homicídios para menos de 15 mil homicídios ao ano, né? Então, São Paulo hoje está com uma das menores taxas de homicídio do Brasil. E o PSOL vota sistematicamente contra qualquer medida de endurecimento de pena e, inclusive, pena para crimes hediondos, né? Na semana retrasada, nós votamos na Câmara um projeto que obrigava o criminoso que comete o crime hediondo a cumprir 80% da pena no regime fechado antes de progredir. E a defesa do PSOL foi que isso só acontecesse para reincidente, né? Ou seja, você precisa matar a segunda mulher, precisa cometer o segundo feminicídio para cumprir 80% da pena, você precisa torturar a segunda pessoa, você precisa estuprar a segunda pessoa para cumprir 80% da pena. Outro projeto, eu sou autor desse projeto em relação à prisão em flagrante para aqueles que cometem a prisão preventiva obrigatória para aqueles que são pegos em flagrante cometendo crime hediondo ou que é membro de facção criminosa ou de milícia. O PSOL também discursa muito contra milicianos, mas na prática, na hora de defender a prisão preventiva para miliciano, eles também votaram contra. Então, eu quero escutar de você, né, essa contradição. A luta pelo feminismo, mas a defesa que o sujeito precisa matar 2 mulheres para cumprir 80% da pena. A luta contra a milícia, mas não defender que miliciano seja preso preventivamente. Afinal de contas, existe algum combate verdadeiro nisso? Olha, Kim, eu posso responder por mim e por aqueles com quem eu convivo. Seja do PSOL, seja o deputado Guilherme Boulos, seja o vereador Toninho Vespli, enfim, seja as lideranças principais do PSOL aqui em São Paulo. Eu te garanto que o PSOL nunca defendeu nenhuma lei em que determinasse, ou nenhum ato normativo, nenhum decreto, absolutamente nada, que determinasse que um homem precise matar pela segunda vez uma mulher para poder responder por isso. Eu te garanto. Inclusive, eu apoio você. Eu apoio você. O Boulos foi o contrário, na semana retrasada. Isso é mentira. Isso não é verdade. Pelo amor de Deus. Isso não é verdade. No sistema da Câmara. Então vamos lá. Você está dizendo que o deputado federal Guilherme Boulos defende que homens respondam por feminicídio apenas no segundo homicídio. Não é respondam. Eu falei de progressão. 80% de progressão. Foi exatamente o que eu disse. Entendi. Aí você não ouviu a pergunta. E aí se reduz apenas a feminicídio. Quando a gente fala... todos os crimes hediondos. Então, quando a gente fala disso, a gente tá falando só de feminicídio? Não, tá falando de diversos crimes. Então, Não, tudo bem, só pra entender, pra deixar claro pras pessoas, porque você tá falando sobre feminicídio, sobre feminismo e... Isso, e falei aí, tortura, também falei... E aí eu tô destrinchando. Leonardo Grandino, eu te garanto que eu defendo o fim da progressão de regime pra quem comete crime hediondo. Eu te garanto. Tá bom, mas o PSOL é contra. É a minha avaliação, o PSOL não é contra, até porque o PSOL é um partido com diversos membros. Assim como o MBL... Foi unânime contra. Assim como o MBL é um movimento com muitos membros, e membros esses que, inclusive, viraram Pavanato, Rubinho Nunes da Vida, outro que foi caçado... Você não responde por quem tá hoje no PSOL, eu respondo por quem saiu do MBL. Outro que foi caçado, e é membro do MBL, e foi caçado por fazer piadas misóginas e machistas na Ucrânia, né? Enfim, e por abordar meninas nas filas da Ucrânia. Então, isso sim é trabalhar contra as mulheres, isso sim é trabalhar contra o feminismo. Agora, você querer colar a imagem de que o PSOL e de que a esquerda trabalham contra as mulheres, isso não cola. Isso de fato não cola e chega a ser até cômico para as pessoas que estão assistindo. O que eu posso afirmar para você de forma categórica é que eu, Leonardo Grandini, e o PSOL temos lutado durante muitos anos em defesa dos direitos das mulheres. Quem não luta em defesa dos direitos das mulheres são aqueles que são caçados por conta de piadas misóginas, de piadas machistas em grupos com homens de WhatsApp, se valendo da posição de parlamentar na Ucrânia, né? Numa situação de guerra, um país numa situação totalmente calamitosa, e vai lá, viaja para a Ucrânia, Arthur Duval e Renan Santos, e diz em grupos de WhatsApp que as meninas ucranianas refugiadas pobres eram fáceis porque eram pobres, e simplesmente mostrava a carta do Instagram, né? Falava, olha, eu tenho tantos seguidores, e aí elas ficavam impressionadíssimas, né? Então, é esse tipo de viagem
que é feita por membros do MBL e que eu repudio. Isso sim é contra as mulheres, isso sim é nojento, isso sim é repugnante, tá? Então, deixando muito claro que é muito incoerente e é vergonhoso o MBL querer lutar e se dizer a favor dos direitos das mulheres. Se vocês de fato são a favor dos direitos das mulheres, por que vocês não trabalham e ficam a favor da lei da deputada Sâmia Bonfim, que quer determinar o fim da lei de alienação parental? O fim da lei de alienação parental que serve justamente para poder proteger pedófilos, proteger agressores de mulheres, proteger homens que se valem da lei de alienação parental para poder restabelecer os vínculos com as suas ex-companheiras e poder agredi-las novamente, agredir as suas filhas. Então, se vocês de fato defendem as mulheres, por que vocês não apoiam o projeto da deputada Sâmia Bonfim pelo fim da lei de alienação parental? Vamos lá, o primeiro ponto. Você não respondeu nada do que eu perguntei, né? Vamos voltar para a pergunta que eu fiz. Que grande absurdo, o Arthur Duval foi caçado por causa de uma piada machista. Sim, o Arthur Duval foi caçado por uma piada machista. Uau, que grande crime gigantesco que ele cometeu, né? Fez uma piada machista no grupo de WhatsApp. Bom, a gente está no país, né, em que dezenas de bilhões de reais são roubados de estatais, passados para bolsos de deputados corruptos, tanto da esquerda como do centrão, fazem parte da base desse governo que você apoia, né? Deputado que recebe dama do tráfico, do Comando Vermelho, né? E o grande absurdo é um deputado fazer piada no grupo de WhatsApp. E mais uma vez, você não me respondeu. Você não me respondeu em relação ao endurecimento do enfrentamento à criminalidade, ter diminuído o número de homicídios e com o PSOL fazendo o escândalo que faz, como se o número de mortes de inocentes no estado tivesse aumentado, quando diminuiu, caiu pela mais da metade. E aí você falou, não, mas no PSOL também há divergências internas, eu defendo que não tenha progressão de regime para crime hediondo. A bancada do PSOL foi unânime, inclusive Guilherme Boulos e a ala do Guilherme Boulos foi absolutamente unânime em votar contra, né? Que você tenha, não é nem o fim, é o endurecimento da progressão de regime para 80% de você cumprir em regime fechado. E isso inclui feminicídio, isso inclui estupro, isso inclui tortura, isso inclui extorsão mediante sequestro, vários crimes. Em nenhum momento eu disse que era só para feminicídio e você quis reduzir a isso, né? Que é uma falácia de você pegar o genérico e tentar trazer para específico. E o outro ponto, também você não respondeu sobre prisão preventiva de miliciano, que o PSOL também votou contra, né? Unanimemente. E aí você vem me falar que tem divergências internas. Eu sei que tem divergências internas no PSOL, mas quando tem essas divergências aparecem no painel. E nenhuma dessas divergências que você colocou apareceram no painel. Em relação a fim da lei de alienação parental, agressão, pedofilia, primeiro, o homem que agride a mulher, hoje isso é crime e hoje isso é razão para ele não ficar com a guarda da criança e por vezes, por ele não ter acesso à criança, o que está correto. Outro ponto, se for pedófilo, pior ainda, nenhum juiz vai permitir que hoje um pai pedófilo, que a lei de alienação parental vai anular o crime de pedofilia dele e permitir ou seja, amenizado de maneira a permitir que ele tenha acesso ao filho que ele abusou. Me desculpa, mas essa legislação hoje, você me traga um caso concreto que tenha feito isso, um pai pedófilo que com base na lei de alienação parental tem obtido o direito de ficar próximo do filho. O que na realidade existe, e aí mais uma vez entra no feminismo de ativismo judicial, que vocês também adoram fazer, é a defesa de mulheres que não querem dar acesso aos seus filhos para pais que assim, se divorciaram, podem ter brigado, podem estar bravos uns com os outros, mas não tem caso de agressão, não tem caso de pedofilia, há apenas a tentativa de criminalização e de fato alienar esses pais da criação do filho, que ele tem o direito de participar. Mas mais uma vez reforço, não respondeu sobre milícia, mentiu sobre divergências em relação à prisão e progressão de regime para crimes hediondos e não respondeu sobre o endurecimento do crime e diminuição do número de homicídios. Bom, ficou claro para quem é de casa, quem de fato luta em defesa dos interesses das mulheres, quem de fato luta contra essa lei absurda de alienação parental que serve justamente para poder defender homens agressores de mulheres e que na prática, como o Kim quis pintar um mundo cor-de-rosa, não é assim que a justiça funciona, até porque a justiça é extremamente machista e a lei de alienação parental ela corrobora com essa violência contra as mulheres no Brasil. Então, é importantíssimo. Inclusive, eu espero também que vocês sejam a favor da tipificação do crime de feminicídio no Código Penal brasileiro, né? Visto que a direita brasileira é contra. Né? Então, vocês defendem a manutenção ou a revogação? Não, pra que revogar? Maravilha, porque a direita brasileira é contra, né? Então, é importante destacar. Sobre milícia, basta ver as regiões de milícia no Rio de Janeiro, por exemplo, que 60% do território é controlado pela milícia, onde Jair Bolsonaro ganhou nas
nas regiões de milícia e onde a esquerda ganha nas regiões de milícia. Aí você vai ver a resposta. Não, beleza, mas e o voto na lei? De quem defende. E outra coisa, sobre mortes. Por que você não diz sobre redução da letalidade em São Paulo, da redução dos homicídios? Por que você não diz que aumentou em mais de 120% a morte de crianças e adolescentes pela Polícia Militar sob a gestão de Tarcísio de Freitas? Por que você não diz isso? Por que você não diz que aumentou a morte de pessoas inocentes pela Polícia Militar no estado de São Paulo? De crianças. Por que você não diz isso? De pessoas inocentes? Por que você não diz isso? Você prova que é de pessoas inocentes? E primeiro, responde só uma das 3 perguntas que eu te fiz, você não respondeu nenhuma. Uma só. Responde uma das 3. Por favor, reitere. Uma? Reitere de novo! Eu repeti 3 vezes as 3 perguntas. Eu não respondo sobre voto de parlamentar, o Kim. Eu não respondo sobre voto de parlamentar. Eu respondo sobre ex-PMBL. Você não responde sobre atual PSOL. Eu não sou parlamentar. Eu não posso responder. Eu não posso responder. Mas daí, se eu não fosse, eu também responderia por menos do MBL. Eu não posso responder por votos de pessoas que não são eu. Eu não posso do seu partido? Eu não posso responder por votos de outras pessoas. Entendi. Eu respondo por ex-MBL, mas por atual PSOL você não responde. Entendi. Legal. Se você de fato tem coerência e coesão, você sabe que é importante avaliar todos os pontos do projeto. Avaliar todas as emendas ao projeto. Sim, eu falei de todo o projeto. E não você reduzir a uma falácia de que o PSOL ou qualquer deputado que votou contra esse projeto em específico é contra penalizar criminosos, penalizar pedófilos, penalizar feminicidas. Eu falei do PL isso todo. Não é verdade. Isso não é verdade. Você reduz o debate. Isso não é legal. Não, eu falei do PL inteiro. Não, isso não é bacana. Eu não deixei nenhum trecho do PL fora. Mas isso não é bacana. O PL tem diversas páginas, diversos pontos, diversos artigos, diversos bem simples. Diversas questões. É uma página só. Então veja, não é bacana você reduzir não tô reduzindo, é uma tipo página só. De avaliação. Não tem diversas páginas. Kim, eu quero tratar de um assunto que talvez seja a maior urgência hoje do povo brasileiro, que é o fim da escala da jornada de trabalho 6x1. A nossa parlamentar, Erika Hilton, deputada federal do PSOL aqui de São Paulo, foi a responsável, foi a autora do projeto de lei que visa reduzir a escala 6x1 em todo o território brasileiro. E me deixa bastante curioso o fato de que um membro do MBL, um deputado estadual chamado Guto Zacarias, aqui de São Paulo, se manifestou de forma contrária ao projeto publicamente, recentemente, em um podcast, e fez diversos malabarismos para tentar justificar ele ser contra o projeto. Eu quero, então, de forma bem objetiva, saber se vocês apoiam o fim da escala 6x1 no Brasil e, portanto, se vocês estão com a gente nesse projeto da deputada Erika Hilton, que visa acabar com o fim da escala 6x1, que é uma escala, uma jornada de trabalho que, inclusive, prejudica mulheres pretas, mulheres donas de casa, mães, né, o trabalhador, de forma geral, que não tem tempo livre, né? Então, eu quero entender se vocês apoiam, estão com a gente contra o fim da escala 6x1 no projeto da deputada Erika Hilton. São 2 perguntas diferentes. Primeiro, se eu sou a favor do fim da escala 6x1. Sim, sou a favor. Segundo, se eu sou a favor do projeto da Erika Hilton. Aí não, sou contra. Primeiro que não é um projeto de lei, é uma PEC. E o populismo e a demagogia já começa por aí. Não precisava de uma PEC para tratar sobre esse assunto. Bastava um projeto de lei para você diminuir a carga horária de trabalho, porque a Constituição ela determina o limite máximo, mas não determina limite mínimo. E isso já é entendimento consolidado pela consultoria da casa. Então, o primeiro ponto é esse. Ela não quer acabar com a escala 6x1. Ela quer fazer um carnaval, utilizar isso de palanque político para ajudar a ter mais votos nas próximas eleições. Não quer, de fato, tratar desse problema, porque aí sim, por que fazer uma PEC e não fazer um projeto de lei? Porque na PEC você precisa coletar 171 assinaturas, e aí passa pela Comissão de Constituição e Justiça, aí passa por uma comissão especial, aí são 308 votos em 2 turnos nas 2 casas, né? Então, o que ela fez foi basicamente algo para o projeto de fato não avançar, né, para o debate não avançar, e é uma mentira que ela esteja preocupada com isso, porque ela poderia, com uma única assinatura, com uma única propositura, apresentar esse projeto. E, ainda que um projeto como esse, com essa natureza, com esse texto fosse aprovado, a escala 6x1 não ia acabar, porque isso já foi tentado antes com a PEC das domésticas. Foi dito lá atrás, 10 anos atrás, em 2013, que a PEC das domésticas iria garantir o direito de cada trabalhadora doméstica de conseguir receber seu FGTS, seu 13º, suas férias, que ia formalizar o mercado de trabalho. Adivinha o que aconteceu 10 anos depois? A informalidade entre domésticas aumentou. Elas estão trabalhando mais informais do que elas trabalhavam antes. Ou seja, se antes elas tinham poucos direitos, agora não tem direito nenhum, porque nem formalmente contratada ela está sendo. Se de fato você quer acabar com a escala 6x1, aí você tem que apoiar projetos para desonerar a folha de pagamento, porque a folha de pagamento do Brasil é a mais tributada do mundo, e é o tributo mais burro de todos você tributar o trabalho, né? Hoje, numa grande indústria,
né, o empregador chega a pagar 51% em encargo e 49% em salário, dados da Confederação Nacional da Indústria, né? Ou seja, o empresário paga muito e o funcionário recebe pouco, né? Então, isso não só não contribui para a produtividade, que, aliás, ter esse monte de gasto obrigatório, esse orçamento vinculado, é mais um ponto que diminui a produtividade, diminui o salário do trabalhador e aumenta a carga horária de trabalho, porque se o preço de escoação é maior, você primeiro diminui a exportação, você aumenta o custo no final, você aumenta o custo o valor da mão de obra e faz com que o trabalhador precise trabalhar mais. Outro ponto que reduz produtividade, a alta carga tributária. Nós temos a maior carga tributária dentre todos os países emergentes e toda vez que a gente apresenta algum projeto de corte de privilégios, seja para a elite privada, de privilégios bilionários tributários que foram concedidos no governo Dilma e depois no governo Lula, e que, mais uma vez, o pessoal faz parte da base desse governo e vocês apoiaram o Lula que concedeu esses privilégios para os bilionários, além dos privilégios para a elite do judiciário, para a elite pública, dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores, que fazem parte de 1% mais rico da população, mas até agora nenhum único deputado do PSOL assinou minha PEC anti-privilégio para enfrentar isso. Então, sim, sou a favor do fim da escala 6x1. Não, o projeto da Erika Hilton não acaba com a escala 6x1. Bom, a boca diz que é a favor, mas a prática diz o contrário, né? Até porque é fácil para deputado federal que trabalha, entre aspas, de terça, quarta e quinta, ser contra o fim da escala 6x1, de você que pega ônibus 4h30 da manhã, passa 2 horas no busão, chega no trabalho, sai 7 horas da noite do trabalho, pega mais 2h30 para voltar, tem que fazer comida, colocar os filhos para dormir. Para essas pessoas, para esses deputados, é fácil dizer, né? Ele se diz a favor do fim da escala 6x1, mas a prática diz justamente o contrário. Até porque o deputado Kim Kataguiri citou a questão da desonação da folha de pagamento, que o Congresso Nacional foi o responsável. Deputado, por que você não diz que foram 50 bilhões de reais perdoados por grandes empresas que deixaram de pagar tributos que poderiam ter sido usados em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa da classe trabalhadora no Brasil? Por que você não diz que o Congresso perdoou 50 bilhões de reais em dívidas de grandes empresários e agora a gente está nessa situação em que a gente precisa, o governo federal, o governo Lula, precisa querer pautar, cobrar IOF e tributos sobre grandes fortunas. Você que é trabalhador, você que ganha até 5 mil reais, o governo, o presidente Lula, quer que você não pague imposto de renda. Só que o governo e o MBL querem que você pague imposto de renda. Você que ganha menos de 5 mil reais, o deputado Kim Kataguiri e o Bolsonaro querem que você pague imposto de renda. Como que você se sente em relação a isso? Como que você se sente em relação a isso? Agora, o presidente Lula, você sabe disso, que ele pautou no Congresso Nacional que aqueles que ganham até 5 mil reais sejam isentos de pagar imposto de renda, em compensação que grandes fortunas sejam tributadas. Agora, o deputado Kim é a favor da tributação de grandes fortunas? O deputado Kim é a favor do projeto do governo que quer isentar pessoas de ganharem até 5 mil reais de pagar imposto de renda? O deputado Kim é a favor da cobrança do IOF sobre essas transações financeiras? Então, fica essa pergunta, né? E aí eu quero entender também, né, finalizar, devolver a pergunta. Se você é contra o projeto da deputada Erika Hilton, que você sabe muito bem que é muito diferente você fazer uma proposta de lei e uma proposta de emenda à Constituição, que a proposta de emenda à Constituição é justamente você estabelecer isso na Constituição Federal, para que não haja nenhuma gambiarra, para que ninguém queira modificar isso depois. Então é por isso que a deputada Erika Hilton fez isso. Agora, você dizer que uma pessoa que apresenta um projeto de lei como esse, uma PEC como essa, não quer de fato trabalhar, o que vocês fazem? O que vocês vêm fazendo pelo fim da jornada de trabalho 6x1? É isso que eu queria entender. Bom, primeiro você colocar que o que se coloca na Constituição não se muda é piada, né? Olha, o nosso país é o país que mais muda a Constituição dentre todos os regimes democráticos do mundo. Todo governo se muda a Constituição porque absolutamente todos os assuntos estão na Constituição. E eu quero começar respondendo toda a sua fala. Primeiro, sobre trabalhar entre aspas, eu vou te falar quem de fato trabalha entre aspas no Congresso Nacional, o Guilherme Boulos, muito diferente de mim, que sou o deputado mais produtivo na Câmara dos Deputados, segundo todas as consultorias independentes. Vamos fazer uma comparação aqui do seu ídolo com o meu trabalho?
Olha, o Guilherme Boulos, ele teve 11 relatórios aprovados nesse mandato dele. Eu tive 91 relatórios no mesmo período de tempo. Ele teve nenhum projeto sancionado e ele é da base do governo Lula. Eu tive 9 projetos sancionados e sou um deputado de oposição. Ele disse que atuou ali 9 anos na rede estadual de ensino, quando na realidade só atuou 1 ano de trabalho e todo o resto ele foi sustentado pela herança dos pais, né? Então ele é um playboy herdeiro que sempre viveu do prestígio que os pais têm enquanto médicos ricos que são de famílias tradicionais aqui no estado de São Paulo. Para além disso, né, ele não teve praticamente nenhuma emenda acatada em outros projetos de lei, enquanto eu tive mais de 30 emendas. Então, se tem alguma pessoa que trabalha, entre aspas, é o senhor Guilherme Boulos, que utilizou só o mandato como um trampolim para tentar vencer a prefeitura, mas nem isso conseguiu. Ou seja, deixou de trabalhar como deputado federal para usar o cargo de plataforma para tentar se eleger prefeito, não conseguiu e não fez o seu trabalho de deputado federal. Então, se tem uma pessoa que trabalha, entre aspas, é o senhor Guilherme Boulos. Outro ponto. Por que você não fala dos 50 bi que foram perdoados de grandes empresários? Você sabe quem criou esse benefício? Dilma Rousseff. Dilma criou esse benefício para a Folha de São Paulo, para a Rede Globo, para grandes veículos de comunicação. Desse perdão que você está falando agora dos 50 bi, foram muitos mais, foram centenas de bilhões de reais desde o governo Dilma até agora, e só agora o governo Lula propôs acabar. E eu votei a favor para acabar com esses grandes benefícios, talvez você não saiba disso. Outro ponto, sobre IOF. Você sabe que o IOF penaliza principalmente os mais pobres, né? Não são os mais ricos. Os mais ricos têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco, você sabe que o IOF aumentou para quem para quem é MEI, para quem recebe ali os seus, no máximo, 40... Quanto é que mesmo o rendimento de MEI? Deixa eu puxar aqui. O rendimento máximo de MEI, acho que é R$81 mil por ano. Você acha que uma pessoa que recebe R$81 mil por ano faz parte dos mais ricos que precisam ser tributados? Uma pessoa que está no Simples, né, aumentou em 120% a alíquota de IOF de quem está no Simples. Quem está no Simples é rico. O rico está se importando muito menos com o IOF porque ele não depende de banco. Mais uma vez, ele se financia com as ações que ele emite. Então, assim, dizer que o IOF é tributar os mais ricos é uma falácia, mentira. Você está tributando o cara que ganha R$81 mil por ano. Né? Você está tributando o cara que faz um crediário nas Casas Bahia. Você está tributando o cara que está pagando 400% no juro rotativo do cartão de crédito. Esse é o cara que você está tributando no IOF. Bom, Kim, você comentou que o deputado Guilherme Boulos não conseguiu nem ser prefeito de São Paulo, mas interessante, porque pelo menos ele conseguiu para o segundo turno com 40% da população paulistana, enquanto tem um certo deputado federal que não conseguiu a chancela nem do próprio partido, né? O Kim Kataguiri, pelo menos eu fiz meu trabalho de deputado federal. Não conseguiu nem a chancela do próprio partido para ser candidato a prefeito, enquanto o Boulos foi pro segundo turno e teve 40% da população paulistana. Você falou também sobre a questão de que ele foi sustentado pelos pais. Isso não é verdade, isso é mentira e você vai ter que provar isso também. Em relação... Isso é público e notório. Em relação a você estabelecer que número de projetos de lei equivale a trabalho, é uma idiotice tremenda, né? Até porque quais são os projetos de lei? Você quer proibir a prostituição em ambientes públicos. Não foi esse aprovado. Você quer proibir, você quer de forma totalmente equivocada, querer acabar e reverter a Lei Rouanet para poder financiar a construção de presídios. Por que não escolas, por exemplo? Você sabia que a Lei Rouanet, por exemplo, ela não, de fato, não existe um caixa, não existe um caixa orçamentário para a Lei Rouanet. Isso não existe, é isenção fiscal. É renúncia fiscal de pessoas jurídicas e pessoas físicas que querem poder colaborar com artistas, que querem poder colaborar com pequenos artistas, e aí essas pessoas doam para o artista, sei lá... Mesmo o privilégio de 50 bi que você acabou de criticar. É assim que funciona a Lei Rouanet. Você é uma pessoa física, você quer doar R$500 mil a um artista. Física não. O limite de pessoa física é R$500 mil e de pessoa jurídica é R$1 milhão, né? E grandes corporações 10 milhões. Aí você quer doar para um artista que você apoia e aí você vai ter um abatimento lá de 4% do seu imposto de renda, né? Seja pessoa jurídica ou seja pessoa física. É disso que se trata. Não existe um caixa do governo em que se tira dinheiro para poder financiar a Lei Rouanet. Portanto, é um projeto mentiroso e populista, né? O Kim, que tanto prega contra o populismo, é um projeto populista e que, de fato, não tem base. Então, é importante ressaltar essas questões.